que eu queria falar em relação ao trabalho, especificamente, é que a gente tem a parábola dos talentos, né? Essa é a mais assim, todo mundo vem e diz sobre ela quando vai falar algo sobre trabalho, sobre como Deus, né? O que Deus quer de nós diante de algumas do nosso trabalho, dos nossos desafios. E na parábola fala, né, que Deus distribuiu os talentos, né? Dando 5 talentos ao primeiro, 2 talentos ao segundo e 1 talento ao terceiro. Esse primeiro que recebeu os 5 talentos, depositou, multiplicou esse talento, né? Obtendo mais 5 talentos. O segundo, que recebeu 2 talentos, também multiplicou esses talentos e devolveu depois, né, os 2 talentos a mais. E o que tinha recebido só 1, enterrou esses talentos, e quando Deus, né, foi prestar contas, né, como se ele tivesse medo de Deus, né? E, olha, como o Senhor é muito severo, né? Ia me cobrar dos talentos, eu resolvi enterrar para não perdê-los. E Deus mostra, né, para ele que ele é mau. Porque todo dom que Deus deu, né? E eu falo talentos assim, como dons, né? Como o que Deus espera de nós, né? O porquê a gente não fazer o que Deus está esperando de nós, né? Quando a gente tem um talento, quando a gente tem um dom, por que a gente não usar em prol de outras pessoas? Quanto mais a gente usa, mais será dado, né? Quanto mais a gente tem, mostra os talentos, mostra as nossas facilidades, né? Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente consegue ter recompensas, né? A gente não pode fazer esperando em troca, mas a gente pode fazer para que a gente receba. E muitas vezes eu vejo isso no ambiente de trabalho, que a gente, às vezes tem pessoas que fazem apenas o que me mandaram fazer. Eu não vou fazer isso não, porque isso eu não estou sendo paga para fazer. Isso eu não vou fazer não, porque isso eu não estou recebendo para fazer, ele não me pediu para fazer. E na prática, eu percebi, né, Cecília, trabalhando para os outros, quanto mais eu fazia, mais eu era reconhecida pelo que eu estava fazendo, né? Então, às vezes a recompensa, ela demora a vir, mas ela vem. Por que às vezes ela demora a vir? Ou por conta da empresa, às vezes não está naquele momento de condição de reconhecimento. Às vezes por conta de você precisa realmente desempenhar outros papéis para que aquilo seja realmente reconhecido. Ou porque você não está no lugar certo, né? Às vezes a gente está fazendo, mas a gente não está exatamente no lugar certo. Agora, outro dia eu falei aqui, né, com vocês sobre a questão assim, tem muita gente que acha que está trabalhando para o outro. E não, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Independente da empresa que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando para o nosso CNPJ. É a Cecília que está trabalhando. Então, independente de onde eu entrar, de onde eu estiver, eu vou trabalhar com todo o meu esforço, com toda a minha potência. Por que isso, Cecília? Por que você faz isso? Porque, na verdade, a mesma coisa que eu gostaria de receber do outro, se eu estiver naquele ambiente, eu quero prestar, né, para quem eu estou atendendo. Então, eu vou atender, por exemplo, se for uma questão de atendimento, né? Eu vou oferecer o melhor que eu tenho. Agora, por exemplo, pro patrão, eu vou oferecer o melhor que eu tenho para essa pessoa que me emprega, porque eu estou, não estou querendo em troca, mas é claro que haverá reconhecimento, há reconhecimento em algum momento, né? Agora, é claro que o esforço repetitivo, a longo prazo e sem um feedback, sem um retorno, sem um olha, né, tá indo, tá bom, tá desse jeito, tá legal, você tá me ajudando. Essa falta também de retorno, ela nos leva, às vezes, a querer fazer sempre mais. E aí, eu vou falar sobre, Lilian, eu vou falar sobre Colossenses também. Porque realmente é isso, né? A gente precisa fazer em grande quantidade, faça de todo o seu coração, né? Porque não é para os homens, você está fazendo para Deus. Porque você está fazendo porque você quer de volta para você,
não que a mesma pessoa vai te dar de retorno, mas muitas vezes, por exemplo, você está trabalhando numa loja e você, assim, é excelente atendente, você é uma excelente, maravilhosa funcionária. De repente, você, às vezes, até ali dentro, vira gerente, você é reconhecido, você vai melhorando, você vira um cargo de confiança. Depois, mesmo ali, você não tem mais para onde crescer, ou aquela pessoa te chama para ser sócio, ou aquela pessoa, ela não tem mais condição, ela não tem mais jeito de você crescer ali dentro, mas outras empresas estão te olhando. Não é só sobre onde você está, é quem você é. É quem você é, onde você está. E eu sempre observo isso, assim, né? Qual é a proatividade de cada pessoa, né? E dentro dessa questão da proatividade, a gente vem com a ansiedade. Porque tem pessoas que são proativas, elas são super tranquilas em relação a fazer, mas elas não têm a cobrança excessiva do fazer. Eu preciso fazer. Quando você tem essa cobrança excessiva do fazer, pode virar uma doença, pode virar o burnout, pode virar uma ansiedade, uma crise de ansiedade generalizada, ou pode vir as duas coisas juntas, né? Então, se eu tenho uma predisposição a ser mais ansiosa, eu tenho que trabalhar isso em mim para saber diferenciar e saber a medida. Porque eu falo que tudo tem a medida certa, né? Tudo tem o controle, tudo tem o balanceamento. Agora, quando você fica excessivamente, né, só dedicado àquilo, só dedicado à excelência o tempo inteiro, é o ideal. Só que você tem que parar, ter pausas para descansar, você tem que ter pausas em determinados momentos. Vai te exigir um aceleramento, então você vai ter que acelerar, e de repente você, peraí, vamos parar um pouquinho aqui, vamos respirar, não tô mais produzindo da forma que eu gostaria, não tô produzindo mais da forma que eu produzia, e isso atrapalha, aí começa a atrapalhar. Então eu tenho que saber a hora certa, eu tenho que ter um termômetro para que isso não vire uma doença, né? Essa busca excessiva da excelência. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa empresa, essa empresa, ela me exigia bastante mesmo, mas eu entregava bem também, eu entregava super bem. Então eu tinha que fazer auditoria nas franquias daquela franquia no estado do Rio de Janeiro. Então eu tinha que viajar fazendo a fiscalização de todas as franquias, e eu fazia o treinamento das novas funcionárias de cada unidade. Só que esse treinamento era na central, que era no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e eu tinha que depois ir verificar se essas pessoas que eu treinei estavam executando da forma que eu treinei. E eu não avisava que eu ia, então eu chegava como uma fiscal chata, né? Então, assim, imagine qual é o meu olhar dentro de uma empresa. Eu sou uma pessoa totalmente analítica, eu sou uma pessoa totalmente fiscal, porque eu apurei o meu olhar nos treinamentos que eu fiz para ser auditora lá dentro dessa empresa. E aí, muitas vezes eu saía muito antes do meu horário de trabalho, chegava muito mais tarde do que o meu horário de trabalho, porque imagina o deslocamento para uma cidade a 300, 400 quilômetros de distância, você tem que ficar lá o dia inteiro e depois voltar. Então, às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de ônibus, né, dependendo. E aí, muitas vezes, a minha doação, né, para essa empresa, ela às vezes me dava um certo, peraí, eu tô fazendo demais, eu tô doando demais, a recompensa também não era tão interessante, então eu acabava desmotivando, né? Agora, que eu, independente disso, eu não diminuía o meu nível de treinamento, por exemplo, no dia que era dia de treinamento, eu não diminuía o meu ritmo de avaliação porque eu estava cansada. Muitas vezes o que eu fazia era, olha, na segunda-feira tem como eu chegar um pouquinho mais tarde, porque eu fiquei, ou então, olha, amanhã eu não vou conseguir chegar 8 horas, porque ontem eu cheguei tipo meia-noite. Então, você vai fazendo trocas, né? Você vai tendo algumas trocas dentro dessa empresa que vai sendo produtivo para você. Agora, se na empresa, por exemplo, não, você não pode, amanhã você tem que estar aqui tal hora e tal, por um longo período de tempo, porque às vezes
tem períodos. Então, vamos supor, na época de treinamento, eu tinha um ritmo extremamente frenético, vamos dizer assim, né? Então eu ficava até mais tarde, chegava mais cedo, ficava, né? Às vezes eu viajava e na volta eu já no outro dia tinha que começar o treinamento. Então tem épocas que você doa mais, tem épocas que você tem um pouco mais de opa, não, beleza, tá tudo bem, não tá me exigindo tanto, então vamos diminuir um pouco esse ritmo aí para conseguir descansar. E aí, dentro dessa questão, né? Eu vou trazer uma outra passagem que em tudo, é onde a Lilian falou, Colossenses 3, mas eu peguei o versículo 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então, assim, faça o bem, né? Sem olhar a quem. Muitas vezes, é o 23 mesmo que ela tinha falado, Colossenses 3, 23. Realmente, você faz de todo o seu coração, né? Não esperando nada em troca, porém, você tem que vigiar a você tem que ver a medida de como você está, qual é a nossa capacidade, o nosso limite. Você não pode ultrapassar muito o seu limite por muito tempo, né? Você tem que fazer pausas para conseguir continuar em movimento, porque senão você entra na exaustão. A exaustão te leva à procrastinação. Então, assim, muitas vezes a ansiedade, ela leva à procrastinação, à baixa produtividade, à dificuldade em executar tarefas e a concentrar-se nas tarefas, né? A procrastinação, hoje eu tenho muita gente assim, chega reclamando, nossa, eu tô procrastinando muito. Mas às vezes o excesso de tarefas, o excesso de quantidade de coisas que você tem que fazer no dia, ela não condiz com a sua agenda, ela não condiz com as 24 horas do dia. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa específica que ela me procurou, assim, como muitas de nós, né? Mãe, empreendedora, tem os filhos, tem o marido, tem acho que dois ou três funções, né? Então ela tem a empresa, mas ela trabalha em uma outra atividade também. E aí, a casa e os filhos, né? E o marido não tem folga. 24 horas, a escala 7x7, né? Você não tem como descansar, não tem como você parar ali. E aí, essa já é uma atividade bem exaustiva. Algumas outras atividades, por exemplo, como empreendedor, tem gente que fala assim, não, vou montar o meu próprio negócio para o meu patrão parar de me encher o saco. Ótimo, vai lá. Porque aí você mesmo vai se encher o seu saco de ver a quantidade de bucha que você vai ter que resolver. É mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho assim, eu quero muito que as pessoas prosperem, que elas tenham a capacidade de empreender. Eu desejo que as pessoas tenham, sim, essa perspectiva de melhora. Só que as pessoas acham que empreender é fácil. É mole. Não, aí eu vou ficar de folga pro resto da vida. Gente, aí aqui os compromissos, porque aí você não tem que só trabalhar e esperar o seu salário ali no final do dia. Você tem que dar conta de pagar todos os seus funcionários, todos os impostos, todos o giro de caixa para você conseguir manter o seu negócio ativo, né? E aí, vocês acham que essa pessoa também não tem uma ansiedade? Às vezes? Ou sempre, né? Então, assim, essa pessoa que eu comecei a dizer virou, assim, uma ansiedade fora do comum, de querer resolver tudo a tempo e a hora. E aí, assim, você via que eu falava assim, você conseguiu colocar na sua agenda, durante o dia, a quantidade de coisas que você tá me falando que você tem que fazer? Não, eu não parei pra pensar, não parei pra fazer isso. Então, pare e coloca, pra você ver se o que você está querendo fazer, se você está conseguindo realmente produzir, se você vai conseguir realmente fazer. E aí, na outra semana, ela me trouxe, ela falou assim, olha, Cecília, eu segui o seu conselho e fui colocar. E aí não era só assim, as coisas da empresa não, falei pra ela, falei assim,
Você tem que colocar roupa para lavar, você tem que estender roupa, você tem que lavar a casa, você tem que cuidar dos seus filhos. Você vai começar a colocar tudo isso na sua agenda. E aí você vai colocar um checkzinho a todas as tarefas que você fez. Porque uma das questões dela é que ela procrastinava. Eu não estou conseguindo fazer tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso fazer do meu dia. E aí eu fiquei assim, né? Falei, gente, mas ela me fala que faz isso, mas ela não consegue visualizar o que foi feito. Por quê? Porque não tá na agenda, né? Ela não tá vendo. Porque os afazeres de casa e os cuidados com a família, eles não são visíveis, eles não são tão claros e visíveis assim, né? E aí, eu trouxe uma outra passagem, que é 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com você, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Essa é uma passagem que eu acho ela bem interessante, né? Porque eu sei que a maioria de nós trabalha pra caramba, a gente não fica cuidando da vida do outro, mas existem muitas pessoas, né, que não tem essa prioridade, né? O trabalho não é uma prioridade, prefere ficar no WhatsApp vendo o WhatsApp e Instagram, né, nos sites de fofoca ou nos WhatsApp de fofoca, do que estar realmente executando. Aí a procrastinação, ela é real. Aí você tá realmente procrastinando, você tá deixando de fazer o que você tem que fazer para ficar com tempo ocioso cuidando da vida do outro. E aí, Deus gosta disso? Será mesmo, né, que cuidar o jardim do outro é sempre mais verde, né? Por quê? Porque ele tá cuidando do jardim dele e o seu não tá verde porque você não tá cuidando do seu. O meu jardim pode ser tão verde quanto o do outro, a partir do momento que eu cuido do meu e você cuida do seu. Cada um com os seus problemas, cada um cuida do seu jardinzinho, né? E Deus quer de nós isso, é que cada um trabalhe, ganhe seu próprio sustento. Se você não quer trabalhar, então você não coma, né? Então, assim, os papéis, né? Os princípios estão muito invertidos, né? Poucos trabalham e quase todos querem sugar ali, né? Então, assim, não escore, né, no coleguinha, não escore no outro, não deixe o outro fazendo o trabalho que você deveria fazer, né? Cada um faz a sua parte, né? Eu também separei Provérbios 22, versículo 29. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. E aí, eu coloco um adendo aí. Naquela época, né, você não tinha a possibilidade de virar rei tão facilmente, né? Tinha que ser uma escolha, era bem diferente a escolha. Então, assim, aqui ele fala assim, uma pessoa muito competente, ela não vai trabalhar para uma pessoa comum, ela vai trabalhar para um rei. Porém, hoje em dia, como nós temos o empreendedorismo aí muito na veia, né? Assim, as pessoas estão empreendendo, graças a Deus, cada vez mais. Nós temos assim, quem é muito competente vira patrão. Você não vê uma pessoa extremamente competente que ela fica como empregado pro resto da vida. A maioria das vezes, se ela não virar um empreendedor, é porque ela não tem coragem. Ou às vezes ela não às vezes ela tem medo. E às vezes ela não tem quem ajude, quem incentive, sabe? Por quê? Porque uma pessoa muito competente, que ela mostra muito o serviço dela, ela vai sempre crescendo dentro da empresa e ela vira um ótimo empreendedor. Muitas vezes na luta do empreendedorismo, a gente é muito solitário. E eu sempre converso isso dentro de consultório quando o assunto é sobre o peso do empreendedorismo, né? Ele é um peso, mas ele é um dom. A pessoa tem que ter o dom para ser empreendedor, senão ela não consegue, né, progredir. E muitas vezes no empreendedorismo a gente tem dificuldades.
ou por a questão da administração não está sendo tão evidente, tão maravilhosa, ou porque tem a questão de crises mesmo financeiras, né? E aí, o que a gente tem que fazer? É entender onde está errado, ali dentro do que eu vivo, e buscar melhorar dentro do que eu tenho de possibilidade. Se eu não sei executar, eu vou contratar alguém que sabe para me ajudar. Se eu não consigo, eu vou estudar para saber o que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes a gente fica esperando cair do céu os milagres, né, apenas. Então, assim, Deus sempre disse, né, faça a sua parte que eu ajudarei. Ele não vai trazer o milagre para você se você não estiver fazendo a sua parte, né, de cuidar, de mostrar, de treinar os seus funcionários ali, né, e de fazer a sua propaganda, de divulgar o seu trabalho. Então, cada coisa exige realmente uma ação nossa, ação, né, do empreendedor. Porém, tem alguns momentos que a gente fica sobrecarregado. E essa sobrecarga, às vezes, ela precisa realmente de uma ajuda. Ela precisa, às vezes, de terapia, às vezes ela precisa de neuropsicólogo, psiquiatra, às vezes ela precisa de um mentor, né? Olha, já passei por isso que você passou e você tem que conduzir assim, assim, assim para você conseguir melhorar essa situação que você se encontra. Então, tudo tem saída. Para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução. E eu falo que nos momentos mais difíceis do empreendedorismo, se você segura na mão de Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer para sair da situação que você se encontra, né? E quando gera essa ansiedade tão grande, mas tão grande, dentro do empreender também, né? Porque eu falei do funcionário que é cobrado ali, né? E aí ele fica ansioso e aí pode levar até uma procrastinação, porque ele pensa assim, nossa, parece que eu não tô fazendo o suficiente, parece que não tá sendo o tanto tão bom quanto eu gostaria. Mas muitas vezes é o empreendedor que sente assim, né? Você busca melhoria e não tá conseguindo o retorno que você queria, retorno financeiro, retorno de crescimento da sua empresa, né? E muitas vezes isso precisa realmente por exemplo, da divisão de tarefas, porque às vezes a pessoa faz tudo tão sozinha, que ela precisa de alguém para falar assim, sei lá, marido, esposa, cuida do financeiro para mim, ou então me ajuda a organizar isso aqui, me ajuda a olhar isso aqui, me ajuda a treinar os funcionários, né? Outra coisa é sempre organizar o que você tem que fazer na semana. Vai lá, pega um restinho do domingo ou pega o restinho da sexta-feira, vai e faz, traça suas metas, traça seus objetivos para a próxima semana. E aí, dentro desses objetivos, tenta cumprir prazos, tenta cumprir planos e metas. Porque às vezes tá tudo tão no automático que você não consegue visualizar nem para onde você quer ir. Então, como que você vai ter um caminho se você não sabe para onde você vai? Então, qualquer caminho serve, né? Você pode pegar qualquer destino. Então, a gente precisa traçar pelo menos uma noção, né, de onde eu quero ir para conseguir ficar mais leve, para tudo ficar mais leve, né? Outra passagem, e essa é a última passagem, em Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, assim, por que não eu fazer tudo muito bem feito, com excelência, né? Porque depois que a gente morrer, a gente não leva nada disso aqui. E não tô dizendo só no fazer, mas no aprender. O aprender, pra mim, Cecília, ele é, assim, essencial. Meu marido, às vezes, fala assim, por que você estuda tanto? Nossa, um curso atrás do outro, graças a Deus. É cansativo, que às vezes eu busco, por exemplo, conhecimento não só dentro das terapias. Eu busco em gestão, eu busco cursos em administração. Por quê? Porque tudo envolve. A gente não aprende na faculdade a gerir. A gente não aprende na
faculdade de administrar, a não sei que for a faculdade de administração. Mas, por exemplo, você faz medicina, você não aprende a gerir o negócio dentro da medicina. Você faz biomedicina, que foi o meu caso. Eu não aprendi a montar uma empresa. E, poxa, o sistema, ele é muito falho nisso. O sistema nos ensina a ser funcionários o tempo inteiro. E aí, quem vê fora da bolha é que vai buscar conhecimento fora, né? E a falta de conhecimento, ela nos deixa realmente vulneráveis, né? A falta de noção de algumas coisas dentro da empresa deixa a gente realmente na mão do outro, ou às vezes assim, olha, eu preciso olhar isso aqui, ó, eu preciso olhar essa tabela aqui, eu preciso olhar esses números. Então, quando você começa a cobrar esses números, e aí você fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não tá batendo, não tá dando certo. Ou também, que hoje já aconteceu, de durante uma consulta a pessoa falar assim, minha empresa não tá indo bem, minha empresa não tá dando certo. E eu virar e falar assim, você tem os números do ano passado, por exemplo, para esse ano, nesse mês, assim, essa comparação? Aí a pessoa falar assim, tenho. Eu falei, você já olhou se tá compatível? Ah, não olhei não. Então olha seus números do mês de março de 2024 para 2025. A maioria das pessoas que quando olham os números, nossa, eu tive um crescimento. É pouco, é um crescimento pouco, mas tá bem parecido, mas aumentou um pouco o meu crescimento. Então, às vezes é só a falta de procurar essa informação dentro, né, do seu negócio. Os números do seu negócio, eles te mostram como que o seu negócio está, né? Só que às vezes a falta de gerenciamento, a falta de administração ali dentro pode levar a consequências graves. E aí, leva também a essa ansiedade. Porque assim, eu estou ansiosa porque eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei como eu vou fazer para ir até lá, né? Porque eu não sei nem para onde eu quero ir, para onde eu vou. Então, eu vejo que assim, como funcionário, muitas vezes a gente fica sendo cobrado e cobrado pelo quê? Não, se o seu chefe, né, assim, a pessoa que é seu superior ali, ele olha, eu quero isso, isso e isso. Então, beleza. Então, eu preciso executar essas coisas e o que eu ver que, né, com a proatividade, o que eu ver que eu posso entregar ali que não vai me sobrecarregar tanto, né? Agora, quando é exigido além da minha capacidade humana e física, eu preciso dizer, olha, ô chefe, eu entendo que precisa ser assim, 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 mas isso aqui, ó, tipo infazível, né? Para uma pessoa, uma vez eu falei assim, gente, isso é desumano. Não tem como você fazer essa quantidade de coisas que eles estão te pedindo para fazer no seu trabalho, né? Uma pessoa muito querida que estava com burnout. Então, assim, entende que muitas vezes o que te é cobrado é impossível de você fazer no prazo que estão te exigindo, porque é possível, sempre é possível fazer, sempre é possível realizar. Mas às vezes não no prazo que estão te pedindo. Você vai se esforçar para fazer? Sim. Mas assim, quanto mais você se esforça para fazer, mais te darem para fazer mais, é claro que quem muito é dado, né, muito é cobrado, e só é cobrado excessivamente de quem tem capacidade de fazer. Isso é um fato, assim, extremamente. Por exemplo, eu era super sobrecarregada em todos os lugares que eu já trabalhei. Por quê? Porque me entregavam e sabiam que ia virar, que ia resolver. Então, assim, eu era muito cobrada, eu era muito sobrecarregada, mas eu era orgulhosa de tudo que eu fazia. Porque eu sabia que eu ia entregar, eu sabia que eu ia resolver. E aí eu sempre subia de cargo, Então, por exemplo, no meu primeiro serviço, eu entrei como coletadora num laboratório em Goiânia. Eu era coletadora, eu era estagiária de coleta. E eu comecei, né, ali e tal, aprendi tudo que eu tinha que fazer dentro do primeiro mês. Depois, no terceiro mês, no segundo mês ou no terceiro mês, por aí, eu virei chefe de coleta.
Eu já era chefe de coleta, eu era estagiária há 2 meses atrás. Eu virei chefe de coleta porque eu tinha muita facilidade em ensinar a coletar, eu tinha muita facilidade na coleta em si e eu tinha muita facilidade em lidar com as outras pessoas ali dentro. Então, com certeza, quando você é um destaque dentro da empresa que você trabalha, você sobe de cargo, você é promovido, você tem um reconhecimento. Quando é possível. Porque, por exemplo, só foi possível o meu crescimento dentro dessa empresa, por exemplo, porque a pessoa que era aquele cargo, ela saiu. Ela ia mudar de país, sei lá, de cidade. Então, assim, ok. Mas foi por conta disso? Não. Só por conta disso, não. Porque tinham outras pessoas dentro da coleta que eram, velhos de casa, macaco velhos. E eles não subiram pro cargo que eu subi. Em tão pouco tempo. Por quê? Porque viram meu potencial. E aí, você percebe que dentro da empresa, tem as pessoas que se destacam mais. Elas vão subindo, você vai trazendo elas para mais perto de você e vai, dando mais coisa para fazer, mais responsabilidade. Por quê? Essa pessoa que ela tá sendo exigida a responsabilidade é porque quem é o chefe ou quem é o patrão ali, ele tá conseguindo entender que você tem potencial, né? Hoje em dia nem se fala chefe mais, né? É líder. Mas assim, é a pessoa que lidera ali aquele time. Então, muitas vezes você acha que talvez não está fazendo o suficiente, eu não estou sendo reconhecido, mas você às vezes está sendo observado o tempo inteiro. A questão é que às vezes não chegou a sua hora ainda, ou não chegou a hora da empresa ainda, entende? Porque, por exemplo, na do Rio de Janeiro, eu fui convidada a fazer participação da empresa, né? Tipo sócia com uma porcentagem, para eu ter uma participação na empresa. Por que, Cecília, que você não foi? Primeiro, porque eu tava vindo embora, então eu ia aceitar uma coisa e ia vir embora, eu ia parar de trabalhar lá. Eu achei desonesto, dentro de 4 meses eu ia vir embora para Bom Jardim. A gente já tinha decidido que a gente vinha embora, então eu continuar lá com essa proposta, eu dar andamento a ela, eu me senti desonesta. Então, eu prefiro falar assim, olha, eu fiquei super feliz, né, de ter sido convidada. Porém, não tinha a perspectiva de eu continuar ali. Então, é melhor, honestamente, eu dizer, olha, te agradeço, fico muito honrada com o convite, porém, eu vou embora daqui a um tempo, não sei exatamente ainda se 2 ou 3 meses, foram 4. Mas assim, eu podia ter participado por 4 meses? Poderia, mas e a burocracia que eu não penso só em mim, sabe? Eu penso no outro, sempre eu penso no outro também. Então assim, eu entendo toda a burocracia que pra fazer esse tipo de contrato, pra fazer esse tipo de participação. Então, eu preferi não aceitar. Então assim, entendam que são coisas que vão acontecendo dentro da vida, que assim, mas por que eles não te fizeram essa proposta antes? Porque a empresa estava passando por um momento de dificuldade. Eles tinham crescido muito e eles tinham feito uma grande quantidade lá de novos franqueados. Então, o trabalho deles estava muito difícil de fazer comprometer mais os salários, né? Vamos dizer assim, aumentar o salário de mais alguém. Então, naquele momento, a única coisa que eu tive para fazer olha, se quiser me dar uma gratificação, eu fico satisfeita, né? Então, assim, entender também o lugar que você está. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha no serviço público, que é exigido o tempo inteiro, que parece que era tipo assim, pedindo para sair. Essa pessoa, ela precisa dizer, olha, não tem condição, chega, não aguento mais, sabe? Porque muitas vezes você entra num ciclo que você não consegue nem sair, né? A Dani, ela falou, como diz meus pais, a gente nunca perde por ser honesto, né? Com certeza, né? A gente aprendeu isso na infância, né? Quem aprendeu não se desconecta disso, né? E na Bíblia fala, né? Ensina o caminho que a criança deve andar e ela não se desviará dela, né? Ela não se desviará do caminho. Então, assim, quando a gente tem o padrão de honestidade, quando a gente tem enraizado essa questão de ser honesto, de ser cumprir com as suas responsabilidades, você é a vida inteira.
não é para um dia ou outro, é para sempre, né? E muitas vezes, mesmo a gente passando por momentos de turbulência, a gente continua nesse padrão, porque isso é da gente, sabe? Então, assim, você vê umas oportunidades assim, né? Meu Deus, tentadoras. E aí, hoje eu falo assim, parece que é o diabinho ali, né? O inimigo falando, olha, faça errado. E aí olha, peraí. Isso aí tá errado, isso aí não é desse jeito que tem que acontecer, não é assim que Deus quer pra nós. Então, nós não vamos fazer desse jeito. E a gente não faz, sabe? Então, assim, é tudo dentro. Quando você tem Deus também, né? Como, não é, mas ninguém tá vendo. Não tá vendo não, mas ó, quem tá te vendo lá de cima, né? Se você tá fazendo, se você tá produzindo, se você, aquela passagem, né, lá do início que a gente falou, fazer, não é esperando que o patrão tá vendo ou que alguém ao meu redor está vendo, não. É esperar, esperar em Deus mesmo, né? É mostrar o seu trabalho pra você. É você ser reconhecido pra você e saber que você levará apenas essas coisas boas que você fez, né? Daqui, né? Dessa terra. Depois que você for embora, realmente você não vai levar nada do que é material. Mas o que você tem de bom, você vai levar, né? O que você fez honestamente, o que você produziu para os outros, o que você fez para os outros, a bondade que você teve, quando a sensibilidade, quando o outro precisou, né, ali de você. Isso eu tô dizendo como líder também. Então, a pessoa, um líder, quando, sei lá, o filho tá, sei lá, passando mal, e você não libera o seu funcionário, né, pra poder ir cuidar do filho, ou algo do tipo, também né, olhado, observado, não pelas pessoas, mas por Deus, né? A Mix da Mi, ser responsável é fazer o que tem que ser feito, até quando ninguém está vendo. Exatamente, né? É questão de responsabilidade, é autorresponsabilidade. É você saber que você precisa fazer, mesmo quando não tem ninguém te vigiando. E outro detalhe, né? Você fazer, às vezes, além do que lhe é pedido. Porque assim você está fazendo para você está montando o seu CNPJ dentro do CPF dos outros. E isso é excelente. É você adquirir conhecimento, adquirir experiências dentro do negócio dos outros, para quando, se você quiser, né, tiver vontade e coragem de montar o seu próprio negócio, você já tem experiências além do que outras pessoas teriam se não tivessem aproveitado aquela experiência. Então, por exemplo, dependendo do líder que você tem, se você vai adquirindo a mentalidade que esse líder tem de crescimento, de proatividade, de prosperidade, você acaba sendo influenciado positivamente para essa prosperidade também, para essa abundância também. É claro que em alguns momentos da vida tem algumas situações que não que paralisam algumas pessoas, né? Por alguns motivos. Mas se é da essência dela, se é da essência da pessoa ser produtivo além do que estão me exigindo, né? E outra situação que eu vejo muito, às vezes a pessoa é muito produtiva, é excelente no que faz, mas ela começa a conviver, às vezes entra uma pessoa nova, né, na empresa, e que não tem ainda a cultura da empresa, e ela começa a influenciar negativamente, né, e às vezes tem pessoas muito influenciáveis, infelizmente, ela começa a incentivar negativamente, né, vambora, não vamos terminar esse serviço aqui hoje não, vambora, ou então, não, deixa, amanhã você faz, amanhã a gente continua. E aí, por exemplo, a gente tem uma empresa do agro, né? E no agro, muitas vezes, você não pode deixar para amanhã. Às vezes, você não pode deixar para depois. Vamos supor, tô plantando. Hoje tá de sol, então eu vou aproveitar para plantar hoje até mais tarde, porque se chover de noite, amanhã eu não consigo plantar. Ah, então beleza, vamos parar mais cedo? Mas e se chover de noite? Amanhã eu não consigo. Então, por exemplo, na época da colheita também, tá colhendo, então tá de sol, vamos aproveitar, vamos colher. Ah, nossa, começou a chover, tem que parar. Então, são situações que às vezes entra um funcionário novo ali, ele fala assim, não moço, ficar aqui até tarde, o patrão não vai ficar olhando pra nós não, o patrão não quer saber de nós não. E aí você acaba sendo influenciado negativamente. E aí o que você tem que ser? Você tem que ser quem influencia positivamente.
dentro daquele negócio. Porque quanto mais você influencia positivamente, melhor você será no seu, né, no seu CPF, no seu CNPJ. Empreender no CNPJ do outro é fundamental, trabalhar para você. Sempre por você, isso mesmo, Cecília, parabéns, obrigada, Mi. É isso, né? A gente não tem que pensar que eu tô trabalhando pro outro. Eu estou fazendo pra mim, por mim, pela minha família, né? Mesmo que eu esteja trabalhando para outra pessoa. Quanto mais eu tenho essa noção e essa mentalidade, mais as coisas acontecem positivamente, mais a gente prospera, né? Para o bem mesmo, assim, para aumentar a nossa produção, a nossa produtividade. E uma das coisas, né, que a ansiedade leva é essa questão da baixa produtividade, erros e falhas, né? A gente começa a errar mais porque tá sem concentração. Às vezes acontece de ter muitos conflitos entre os colegas, porque às vezes eu tô ansiosa e aí a pessoa fala alguma coisa, eu já entendo que ela tá me ofendendo, ela tá me exigindo, ela tá me cobrando, né? Às vezes a dificuldade de gerenciar o tempo, então muitas vezes aquela questão da procrastinação ali, de eu não organizar a minha agenda do que eu tenho que fazer hoje, colocar como urgência, prioridade, né? O que eu vou fazer primeiro, para depois eu fazer o que é menos necessário de urgência naquele dia, eu deixo um pouquinho para depois, né? Eu querer fazer tudo excelentemente, perfeitamente, assim, muito minuciosamente, né? E aí eu ser uma pessoa lenta também me atrapalha. A fadiga e a exaustão também são questões, né, que diminuem a nossa produtividade, né? Se estamos muito cansados, muito exaustos, a gente fica menos produtivo. Também a dificuldade de desenvolver novas habilidades, né? Quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue pensar em novas habilidades, né? Em proatividade. A gente fica mais tendencioso à preguiça, à prostração, né? Ao cansaço. Então, quanto mais a gente tiver como intercalar entre descanso e trabalho, melhor. Mas se não é possível em determinados períodos daquele trabalho ou daquele, por exemplo, em alguns momentos na cidade, às vezes tem, igual em Barra do Garças, né? Tem a temporada de praia, provavelmente é um período mais agitado para o comércio ali. O patrão, né, o líder, vai exigir mais do funcionário, né? E a gente precisa aproveitar esses momentos, porque o salário, eu pensando como funcionário, o meu salário vem a partir da produção do meu chefe lá, do meu líder, né, da minha empresa, agora, da empresa que eu trabalho. Agora, se eu não produzir, ou eu vou sair, né, eu vou ser mandada embora, ou essa empresa não vai ter, às vezes, dinheiro em caixa suficiente para me pagar. Então, de todo jeito ali, a empresa não vai me pagar. Como que eu vou fazer então? Eu preciso ser o mais produtivo possível para que essa empresa dê certo e torcer para que ela dê certo e que tenha mais funcionários, mais pessoas para eu atender, né? Para poder o meu salário tá garantido. Agora, se eu começo a não me dedicar, a não ser uma pessoa tão produtiva, não ser uma pessoa tão eficaz ali no que eu preciso fazer, ou eu começo a ter muitos problemas interrelacionais ali, né, de relacionamento com os colegas, eu provavelmente não vou me manter por muito tempo nessa empresa, né? Então, eu preciso controlar a ansiedade, não é só pelo outro, é simplesmente por mim mesmo, porque são muitos problemas que a ansiedade acarreta e que ela interfere em todo o ambiente, não é só em você, não para em você, né? É claro que a gente precisa primeiro pensar na gente, e isso eu sempre falo, primeiro pense em você. Mas muitas vezes a gente também precisa pensar no ambiente no geral, né? O que eu tô causando? Parece que eu sou encrenqueira, eu sou a pessoa que tô causando encrenca, intriga em todos os lugares. O que tá acontecendo comigo? Quais são as emoções que estão despertando ali, né? E aí, eu trouxe uma parte, né, dessa questão, assim, de ansiedade no trabalho. É um assunto bem extenso, então todos os assuntos que lidam com o emocional, eles são extensos. Por quê? Porque pra mim, pra Cecília, é uma situação, eu lido com as dificuldades do dia a dia, com os afazeres, de uma forma. A outra pessoa, ela também, ela de outra forma, ela lida de outra forma. Uma pessoa que ela tem
uma lentidão, uma pessoa um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila, ela lida de outra forma, às vezes ela nem vai desenvolver ansiedade, mas eu vou desenvolver a ansiedade porque eu não tô conseguindo tolerar o tempo que o outro tem, né? O tempo do outro. Às vezes o outro é tão lento que aí eu fico, né, naquela impaciência de esperar o tempo do outro. E aí, dentro das terapias integrativas, a gente tem, por exemplo, os florais que nos ajudam, que é ajudar a Cecília, que é impaciente, a lidar com o coleguinha que é lento. Entende? Então, assim, a gente consegue, dentro das terapias integrativas, uma melhora em cada situação que a gente traz. Então, por exemplo, a Cecília, às vezes está ansiosa, ela está com excesso de preocupação com o amanhã, com o daqui a pouco, com o daqui a um mês. E aí, a gente toma um floralzinho para acalmar essa Cecília, esses pensamentos, né, excessivos, e muitas vezes são pensamentos negativos, né? Então, e se a Cecília for a lenta, a devagar, a tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, tudo muito no meu tempo, a gente pode também, por exemplo, dar um floralzinho, o Clematis, por exemplo, que é um que ele ajuda a gente a ter um raciocínio um pouquinho mais rápido, né? Pra gente conseguir não ficar tão no mundo da lua. Então, existe possibilidade para os dois lados. Então, se você é a empresária, por exemplo, que é a ansiosa demais, a gente consegue te ajudar, te acalmando um pouco. Você vai continuar sendo produtiva e às vezes muito mais produtiva, porque as coisas que estavam te atrapalhando, te levando à procrastinação, te levando a desconcentrar, a gente consegue concentrar, acalmar os pensamentos, acalmar as emoções, né? Então, é claro que se a gente for ficar aqui falando, a gente fala muito tempo, mas eu sempre estipulei ali entre meia hora e uma hora das lives pra gente falar. Eu agradeço todo mundo que esteve por aqui, né? Ou todo mundo que passa, às vezes vem, assiste um pouquinho, tá trabalhando, não dá tempo de ver. Eu agradeço. Eu quero também que vocês me deem, né, sugestões de temas, se vocês tiverem a possibilidade de me dar sugestão de tema. E sugestão também, se o horário tá bom, se vocês gostariam que fosse, né, depois das 6 horas da tarde, qual horário seria interessante para vocês, para poder ficar bom, tanto para mim quanto para quem tem interesse em assistir mais alguma coisa, mais alguma fala, né? Amanhã ainda vai ser sobre ansiedade, mais tarde eu coloco o tema nos stories. E na próxima semana, a partir de terça-feira, a gente deve falar sobre depressão. Então, se você tiver alguém que você sabe que tá na situação mais depressiva, mais triste, avisa que todo dia 9 horas, por enquanto 9 horas, tá, pessoal? Todo dia às 9 horas estaremos aqui falando sobre o tema de depressão. Durante 7 dias aí nós vamos falar sobre várias vertentes da depressão, né? Igual nós falamos de ansiedade, várias questões. Ontem nós falamos sobre deficiências, né, de vitamina D e magnésio. Hoje falando aí sobre trabalho e ansiedade. E amanhã eu ainda não defini o assunto, porque às vezes quando acaba a live, alguém me manda uma mensagem: olha, você podia falar sobre isso. E aí eu sempre trago o que estão me pedindo, porque é um assunto mais de interesse de vocês. Muito obrigada, ótima semana a todos vocês, que sejamos cada dia mais produtivos e alegres, contentes, satisfeitos, né, com o trabalho, satisfeitos com as nossas